Boa tarde. Hoje é mais um encontro nosso do PIBID, dia 24 de março, às 13h33, agora que a gente começou a gravar, né? Estamos aqui desde as 13, conversando com os alunos. Hoje nós temos a presença do nosso ilustríssimo convidado aqui, o Leandro. Eu vou falar um pouquinho do Leandro, que eu fiz umas anotações aqui dele. Espera aí. Não é esse arquivo, abri o arquivo errado. Aqui. Leandro Mendonça do Nascimento. Ele é doutorando em informática na UFRJ, mestre em matemática pela Unirio, período em que foi bolsista CAPES, especialista em ensino da matemática pela UFRJ, graduado em matemática, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da rede pública e professor da Universidade Estácio de Sá e da FEUC. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em matemática aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, educação matemática, educação e estatística e novas tecnologias aplicadas ao ensino. Então, é um prazer recebê-lo, Leandro. Hoje ele falará com a gente sobre gamificação, e aí nós vamos entender um pouquinho o que é isso. Então, Leandro, é com você. Obrigada por aceitar o convite, tá? Obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero também pedir desculpas pela ausência do Rafael, né? Ele estaria aqui conosco, mas ele teve um imprevisto, né, no trabalho, teve uma reunião de emergência lá. Eu também tive uma hoje pela manhã. São reuniões que brotam na nossa vida. Eu só acho que a gente está na pandemia e pode marcar reunião assim, né, da noite para o dia. E aí, infelizmente, a gente tem que... Algumas a gente não tem como escapar. Mas eu quero agradecer demais o convite, estou muito feliz de estar aqui. A Unirio faz parte do meu coração, né? Fui muito feliz aí, sou muito feliz por ter passado pela Unirio e fiquei, assim, mega contente com o convite, né, de estar aqui com a galera do PIBID. É um projeto sensacional que tem a oportunidade, né, de trazer uma articulação do licenciando com a escola e também com professores, né, que já estão formados aí, que estão atuando em sala de aula. Então, nessa perspectiva que nós vamos começar aqui. Eu quero, então, abraçá-los a todos, comentar aqui que a professora Aline foi minha professora, né, História da Matemática. Muito obrigado aí pelas suas considerações, por todo aprendizado aí que eu tive na Unirio. E estendo, então, ao todo o departamento a minha felicidade, o meu carinho de sempre. Sempre é um prazer estar com vocês. Vamos lá, galera, falar sobre gamificação, uma nova metodologia. Nova que eu digo que é recente ainda a utilização dela na educação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Se estiver aparecendo aí, vocês me avisam. Está aparecendo, Leandro. Legal. Antes disso, eu quero cumprimentar os colegas que estão ao vivo aqui. O Thomas, Maria Paula, Ana Carolina, William Salles, Maria Clara, Jaqueline Guimarães. Deixa eu ver quem mais aparece aqui para mim. André Campos, Árticos, não deve ser o nome, né? Carlos Eduardo, Daniel Augusto, Daniel Azevedo, Flávia Lemos, Giovana Pinheiro, Juliana Oliveira, Márcia, tem a Márcia Silvia, Maria Clara, Maria Paula Negreiros, Rodrigo Fortes, o Tomás, acho que eu já falei, o William Lourenço e o William Salles. Todos vocês, muito boa tarde. Eu gostaria muito de saber da história de vocês, mas isso acho que vai ficar para outro encontro, né? Senão a gente não vai conseguir falar tudo que a gente tem para falar. Mas vamos lá. Então, eu coloquei o tema gamificação, novas perspectivas para o ensino da matemática. Por quê? Porque eu tinha percebido, né, antes de entrar para a Unirio, para o mestrado,
o quão os alunos estavam desmotivados, não estavam engajados. E foi exatamente aí que surgiu toda essa nossa ideia, né? Não especificamente numa disciplina de jogos, mas ao longo do nosso percurso, o nosso convívio aí, Rafael e eu, tivemos essa sacada, né, de utilizar os games em sala de aula. Reparem, utilizar games em sala de aula é diferente da gamificação. E aí, ao longo da nossa fala aqui, vocês vão entender essa diferença e a gente vai poder trocar também ao longo dessa explanação. Eu sempre gosto, né, de citar o Paulo Freire, até porque a gente ainda pode citar o Paulo Freire, né? Vai que a gente entre num período da história que a gente não possa mais citá-lo, mas é importante essa frase, justamente ela vai de encontro ao que a gente tem para falar hoje. Porque a gente tem que criar, né, a oportunidade do aluno construir o seu próprio conhecimento. Então, trazer a fala, né, do nosso professor Paulo Freire para o nosso dia de hoje, acho que traz luz, né, para o que a gente tem para falar. Bom, e aí tem Rafael e eu, né, nós trabalhamos na Prefeitura de Caxias e na Prefeitura do Rio, né, e a gente vinha aplicando, desde lá do mestrado, como eu falei anteriormente, essas perspectivas. Só que aí nós reparamos o seguinte: quando nós inseríamos o game na sala de aula, aquela aula tinha um comportamento diferente dos alunos. O que é isso? Não só do aspecto disciplinar, mas também do engajamento, né? O aluno ficava motivado a querer aprender. Por quê? Porque ele sabia que na sequência havia uma atividade, algo que pudesse trazê-lo à luz, né, do conhecimento, trazê-lo a praticar em si o que a gente estava propondo. Então, ele prestava mais atenção nas aulas, até nas aulas expositivas, porque ele sabia que, na sequência, ele teria algo que seria cobrado dele em cima dessa perspectiva. E eu gosto sempre de trazer também coisas da cultura para poder a gente dialogar, e eu tenho certeza que alguns de vocês podem gostar também da série Star Wars. E o mestre Yoda, ele tem uma frase que fala assim: minha professora, a maior professora de todas, a falha é. Por que essa frase é importante dentro dessa perspectiva da gamificação? Porque a falha, ao longo do processo acadêmico, às vezes ela é encarada como um fracasso. E não necessariamente ela é um fracasso. Muito menos na matemática. Por quê? Porque o erro, às vezes, ele te impulsiona a querer saber mais. Então, para nós que somos amantes da matemática, é fácil verificar isso. Mas e para o nosso aluno? Né? Será que ele está com isso de forma consciente? Ou seja, será que ele consegue compreender que a falha faz parte do processo? Muitos... você pode perceber, vocês vão também ter contato se vocês já não tiveram contato com alunos da escola pública, muitos possuem questões de baixa autoestima, muitos trazem traumas com relação ao ensino da matemática e a matemática em si, muito em virtude de uma história também que pode ter sido passada de pai para filho, né? Os pais conseguem acompanhar os filhos em outras disciplinas, e quando chega na matemática também não consegue, porque era um ranço que eles tinham de situações anteriores, de colocações anteriores, né? Uma matemática voltada para a prática de 500 equações do segundo grau. Então, são coisas que hoje em dia não cabem mais. Mas, enfim, é importante a gente mencionar. A Jane McGonigal, ela foi uma das pessoas também que impulsionaram essa estrutura da gamificação fora do ambiente do jogo, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai falar sobre esse processo da gamificação em ambientes que não são ambientes de game. Então, o que eu estou colocando aqui, que a gamificação em si, ela vai trazer esses elementos dos jogos, mas não necessariamente vai ser o jogo propriamente dito. Vocês vão ver que existe, sim, uma melhora do ensino quando você está aplicando o game, mas quando você coloca o aluno numa experiência imersiva,
através da gamificação, esse ambiente também é muito saudável e impulsionador do aluno. Bom, pontos de inflexão. Aqui, Almeida e Valente, 2012, já apontavam justamente o quê? Que o método tradicional, que é aquele centrado no professor, né, em que o professor expõe todo o conhecimento, ele já não cabe mais, porque hoje nós temos o conhecimento disponível para os alunos. Claro que a gente tinha uma premissa que os alunos estavam conectados, e a pandemia ela veio para escancarar essa realidade. O fato do aluno saber manipular o WhatsApp, saber abrir o seu Instagram e o seu Facebook, não necessariamente significa que esse cara é digital, apesar de toda a fragilidade, né, que nós temos da nossa malha de internet. Isso também foi escancarado, né? Nós tínhamos uma falsa sensação de que tínhamos internet, e quando nós precisamos efetivamente dessa internet, inclusive para essa reunião que a gente está tendo aqui hoje, a gente viu que a gente não tinha essa tecnologia, né? Mas então, isso, desde 2012, então, é colocado por Almeida e Valente. Também o professor José Moran, em 2015, ele cita vários autores aí, tem o Dewey, o Freire, o Rogers, o Novak, dizendo justamente que essa educação bancária ela já não cabe mais para a nossa perspectiva educacional. Mas por que a gente vai para a sala de aula, muitas vezes, e acaba reproduzindo esses modelos? Reparem, isso também aconteceu comigo, não sei se aconteceu com as professoras que estão aqui, a professora Luzia e a professora Aline, que quando foram para a sala de aula, né, isso aí tem a ver também com os nossos cursos de licenciatura, claro que hoje já é uma outra perspectiva, tá, pessoal? Eu estou falando de 10, 15, 20 anos atrás, onde a gente passava pela licenciatura e talvez tínhamos 2 ou 3 disciplinas só voltadas à prática do ensino da matemática. Eu acredito que hoje já não está mais assim, né? Já tem, na sua perspectiva de currículo, já tem mais disciplinas e mais reflexões que são colocadas nesse sentido, mas a gente chegava em sala de aula sem ter refletido sobre a nossa prática. Ou seja, a gente chegava em sala de aula completamente reproduzindo modelos. E quando a gente reproduz modelos, o que acontece? A gente acaba colocando os alunos numa situação que não é uma situação confortável, porque você aplica com eles metodologias que são metodologias de 100, 200 anos atrás e não cabem mais hoje em dia. Se as professoras quiserem falar se foi assim com elas, fiquem à vontade. Eu fiz licenciatura há muito tempo atrás, né? Lembra o ano ainda? Não lembro. 1900 e alguma coisa, 1990, não lembro mesmo, Leandro, né? Tá vendo? Perguntinha aí. Tem tempo, eu preciso olhar, mas eu acho que eu terminei em 2001, 2000, algo desse tipo. E eu tive, assim, eu tinha didática, mas era muito pontual as coisas, né, do ensino, muito pontuais. Aí uma disciplina de História da Matemática, eu acho que 2 de didática ou uma de didática só na licenciatura inteira. E as outras disciplinas era tudo matemática pura, porque tudo era voltado, né? Os professores também eram de matemática pura, então era, assim, pouquíssima coisa de ensino, pouquíssima mesmo. E essas pessoas do ensino, eu lembro que elas eram um pouco até excluídas do departamento, eram poucas pessoas que trabalhavam com ensino, eram duas professoras só, que tinha, né, para todo o curso de matemática. Então, eu só fui aprender mesmo na prática, só, depois do doutorado. Triste, mas foi isso. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sempre falo para os meus alunos que eu me formei sem pisar numa sala de aula para fazer um estágio. Quando eu me formei, ainda não eram obrigatórias aquelas 400 horas de estágio que existem agora, né? E depois eu me tornei professora de didática da matemática e coordenadora do estágio supervisionado da Unirio. Vejam só, né?
Então, assim, da mesma forma que aconteceu com a Luzia, as disciplinas eram bem pontuais. Eu até tive um ótimo professor de didática da matemática, que foi o Marcelo Bairral, que era, assim, já era notável como ele era uma pessoa, assim, super atualizada e ligada à escola, ao ensino de matemática. Algumas disciplinas que eu tive ligadas ao ensino de matemática, ministradas por professores do departamento de matemática, eram ministrados por matemáticos. Então, pessoas que não estavam muito envolvidas com o saber da escola, com como funcionava uma escola, professores que tiveram uma rápida passagem para a escola ou nem tiveram. Então, não tinha aquela pegada, assim, sabe, da discussão de como que você vai ensinar de fato. Era tudo no campo teórico, né? A minha formação foi muito mais matemática, foi como se eu tivesse feito um bacharelado em matemática, e, na verdade, a Universidade Rural ela permitia que você se formasse em bacharelado e licenciatura, e com algumas disciplinas de licenciatura. Essa é a sensação que eu tenho na minha formação inicial. Eu também fiz rural, então eu passei para essa experiência também. Então, o que acontecia? A gente chegava em sala de aula e aí, pum, tô lá aqui, e agora? Aí é automático, você começa a lembrar de como você teve aula daqueles assuntos, entendeu? E começa a reproduzir esses modelos. É essa ruptura que a gente precisa ter. E por isso que eu acho esse projeto fascinante, porque ele permite esse diálogo, né? Ele permite que a galera que está fazendo o PIBID vá à escola, né? Claro que não está podendo ir agora, né? Mas converse com os professores, trabalhem com os professores regentes, né? E tragam e façam essa troca e tenham essa visão. Então, além do que é proposto pela Bolsa, acho que o convívio, né, com os professores e com os alunos também de escolas públicas e particulares possibilitam, né, que exista uma reflexão maior dessa perspectiva do que é estar em sala de aula. Para que a gente consiga romper, gente, com esses modelos que já não contemplam mais a autonomia, por exemplo, do aluno, o que já é proposto pela gamificação. Mas vamos continuar aqui. Qual é a competência da base que está ligada, então, às metodologias ativas? Porque a gamificação ela é uma metodologia ativa. Né? Então, está escrito assim na base, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para aprender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, tudo isso que a gente está falando, ela converge para o que a base está propondo também. Então, tem grande sinergia entre o que eu estou falando aqui e a base. Agora, empatia e cooperação. Empatia e cooperação também é trabalhado demais na gamificação, porque a gente trabalha com equipes. O aluno não trabalha mais de forma individual. E por que a equipe é tão importante, Leandro? Porque o aluno, e aí a gente pode usar um pouquinho de Vygotsky, né, para a nossa conversa também, o aluno mais experiente, ele acaba colaborando com o aluno menos experiente. O que a gente precisa fazer é, na abordagem, na construção dessas equipes, a gente precisa garantir que a gente tenha alunos com maior expertise em matemática em cada um dos grupos. Então, a gente faz, por exemplo, você faz uma diagnose e, através dessa diagnose, você consegue colocar um aluno, pelo menos, com uma maior expertise em matemática. Por quê? Por que isso é importante? Para que esse aluno consiga também explicar da forma que ele entendeu o que você está falando. Então, ele acaba aprendendo mais, né? Se você olhar para a pirâmide que foi construída pelo William Glasser, ele também coloca isso, né? Quando o aluno ele só está ali de braço cruzado, observando o que o professor está falando, ele não está adquirindo aquele conhecimento, aquele conceito. Mas quando você o coloca na posição ativa de ter que explicar para o colega do lado, claro que a gente está num período pandêmico, né? A gente não pode ter aglomeração, mas essa perspectiva ela é vital para que o aluno tenha, sobretudo, autonomia e que ele consiga construir o seu próprio percurso na aquisição do conhecimento. Então, essa competência da base fala assim, ó,
exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Claro, isso está lá na base, né? Você imagina que o governo atual, ele foi... Quando ele entrou, a base já estava publicada, porque foi publicada em 2018, se eu não me engano, né? A base tem publicação de 2018, né? Então, o que diverge de alguns pensamentos aí do atual governo, mas, enfim, a gente tem que trabalhar apesar disso. E a cultura digital? Qual a importância, então, da cultura digital? Por que a gente vai colocar tecnologia também em sala de aula? Leandro, a gamificação, ela necessariamente é aplicável somente com tecnologia? Vocês vão ver que não. É possível gamificar sem utilizar nada de tecnologia. Até porque nós sabemos a realidade das escolas públicas e privadas no Brasil. Muitas delas, e eu posso falar com muita convicção isso, porque em 2016, a partir de 2016, né, nós fizemos muitas formações para professores das escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, e nós vimos cada realidade, pessoal, que vocês não vão acreditar, né, de data show engatilhado, com fio partido, enfim, que não tinha conexão nem para o VGA, enfim, HDMI, não tinha HDMI, tinha só para o VGA, enfim, é uma realidade muito triste e muito difícil. Claro que vocês também vão ver essa realidade quando vocês se depararem através desse projeto. Bom, mas o que o Gartner, né, fala sobre a gamificação? É justamente isso, né? É o uso do designer de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam seus objetivos. Então, o que a gente está falando aqui é que esses elementos dos jogos serão vitais para a construção dessa gamificação que eu estou falando aqui. E por que gamificar? Porque gera o comprometimento, estimula a mudança de comportamento, aumenta a participação ativa do aluno e além de tornar as aulas mais divertidas. Né? Aquela aula tediosa que você está ali expondo conteúdo e tal. Eu sempre uso esse exemplo, né? Antigamente, as professoras também pegaram isso aqui, o data show ele era utilizado assim, o professor exibia o slide e aquilo ali já era uma maravilha. Né? Por quê? Porque os PCNs preconizavam justamente isso, você utilizar a tecnologia em sala de aula. Não necessariamente que aquela tecnologia ela fizesse sentido ou que ela melhorasse a aula de alguma forma. Então, se você utilizar o slide, o PowerPoint, de uma forma equivocada, você não está fazendo bom uso, né, do tecnológico, do aparelho que você tem ali na mão. Então, isso já não cabe mais. Por isso que existe essa habilidade que é colocada pela Base Nacional Curricular, que propõe justamente o quê? Que a tecnologia ela precisa estar articulada e gerar uma reflexão no aluno, ou seja, ela tem que ser utilizada para buscar a criticidade, buscar o aluno ele sair da sua zona de conforto, e isso que é importante também a gente citar aqui. E aí eu vou trazer um caso, né, um impacto aqui, né, dos resultados na Escola Municipal Fernanda Lopes Pfeiffer, uma cidadezinha lá de Bebedouro, e com a utilização da gamificação, tiveram alunos que foram convidados aí para a Olimpíada Internacional, né, que aconteceu na Ásia, isso em 2018. Eles conseguiram, então, aí, ó, a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras. Isso foi uma fonte de 2019. Enfim, existem casos, mas romper a barreira do tradicional, de tirar o professor do conforto, né? Porque para você implementar algo desse nível, você precisa de uma equipe. Você não pode trabalhar sozinho, né? E muitas das vezes, no nosso caminho, no nosso percurso como docente, a gente tem que começar sozinho e
ir cativando, ir conquistando as pessoas que estão ali, para que elas consigam implementar essas mudanças e sair também dessa inércia. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de como você pode, sem nenhuma tecnologia, colocar o aluno dentro de uma atividade colaborativa e que você pode também traduzi-la num game. Então, suponha que você tenha 5 alunos, né? E você pergunta para eles o seguinte, olha só, se classifiquem com relação à expertise em matemática, sem repetir a classificação. Então, vocês vão usar de 1 a 5 estrelas para se classificarem. E aí os alunos vão fazer as suas classificações. Então, percebam, tem um aluno com a maior expertise, que ele colocou que ele tinha 5 estrelas, e tem um aluno que colocou que tinha 1 estrela. Você pode fazer o quê? Você pode propor um desafio para essa turma, e nesse desafio você colocar para eles o seguinte, olha só, quem vai me explicar foi quem colocou essa classificação de 1 estrela. Com isso, o que vai acontecer? Todos os alunos vão concentrar os esforços nesse aluno que tem apenas 1 estrela, ou seja, o grupo todo vai trabalhar de forma colaborativa para superar um desafio que foi proposto. Esse desafio ele pode ser pontuado, né? E essa pontuação pode estar dentro do teu esquema de gamificação, que mais para frente eu posso colocar para vocês. Aí vamos supor o seguinte, olha só, professor, você deu tempo para eles fazerem essa atividade, professor, o nosso amigo aqui, o Joãozinho, ele já está legal, já sabe explicar para o senhor esse desafio aí. É perfeito, mas antes dele vir me explicar, ele pode explicar para um colega dele, para treinar isso também. Então, olha só, você coloca ele em diversos momentos. No primeiro momento, ele apenas tentou absorver o que os colegas estavam tentando transmitir para ele. Mas, num segundo momento, esse cara, o Joãozinho, ele vai explicar para um colega para conseguir ver se ele aprendeu efetivamente aquele desafio ou aquele conceito. E depois, sim, o Joãozinho vai ter que explicar. Então, já é um terceiro momento. Então, uma atividade em que você não usou nada de tecnologia a não ser o relógio. Então, o relógio é a única tecnologia que foi usada nesse sentido. Opa. Saiu aqui da minha tela. Vamos lá. Mas, além disso, o que eu ganho utilizando o meu mecanismo, né, que eu construí com o professor Rafael? O que eu ganho com a gamificação? Primeiro, os alunos ficam engajados, né? Vocês já viram aí que tem essa possibilidade de você criar uma pontuação específica para a gamificação. Aí vamos lá, como é que você faz isso, Leandro? Olha só, lá em Caxias, por exemplo, eu sou forçado, né, porque é regimental, a ter 4 avaliações com os alunos de 2,5. Então, somando os 4, 2,5, vai dar 10 pontos. Então, eu utilizo um 2,5 desse para ser exatamente a pontuação da gamificação. Então, vamos lá. Por exemplo, tem uma equipe que tem 25 estrelas. Então, e ela foi a maior, a que adquiriu mais estrelas ao longo desse processo. E aí você vai fazer o quê? A regra de 3 para saber qual é a pontuação dessa equipe e depois das demais, porque cada estrela vai valer uma pontuação diferente. Então, com isso, a pontuação também fica infinita, porque você não fica preso nos 10 pontos que você tem na sua disciplina. Você pode utilizar esse esquema do proporcional. E aí, cada aula, os alunos podem ganhar até 3 estrelas. Então, eles já começam a aula ganhando, na verdade. Mas aí, eles, eventualmente, uma indisciplina, por exemplo, eles podem perder a estrela. Mas a indisciplina do Joãozinho é a do Joãozinho. Mas aí, quem vai fazer a pressão sobre o Joãozinho? Não sou eu mais. É o grupo, é a equipe. Então, os próprios colegas vão falar, Joãozinho, pô, senta aí, presta atenção. Então, é completamente diferente daquela medida em que você precisa se indispor, né, com o seu aluno, e isso já não existe mais, porque o aluno tem que nos encarar, pessoal, como parceiros desse processo na aquisição do conhecimento. Por que isso funciona lá com o personal na academia e não funciona conosco
né, na escola. Porque na academia ele quer um resultado, ele quer um corpo bonito, ele quer um corpo sarado. E aí, na escola, você fica penalizado porque você, às vezes, tem que fazer um papel de cerceador, né, da disciplina, cerceador do comportamento humano. Isso, não, na verdade, não deveria ser a gente que deveria fazer. E com essa perspectiva, os próprios colegas falam para os alunos: pô, senta aí, cara, presta atenção, muda aí o seu comportamento, vamos lá, vamos ajudar. A outra coisa, você faz com que os alunos realizem o trabalho de sala, o trabalho de casa. Por quê? Porque ele pode ser sorteado nessa perspectiva. Então, por exemplo, eu tenho 5 equipes, ao invés 5 equipes com 6 alunos, ao invés de ver 30 cadernos, eu vou ver 5 cadernos. Mas eles nunca sabem quem são esses 5 alunos. Então, todos eles têm que fazer a atividade. E aí, qual é o legal? Você vê relatos deles se comunicando, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para poder minimizar a atividade, para eles terem contato com a atividade antes da aula, porque ele sabe que, eventualmente, ele pode ser sorteado e, se ele não tiver com a atividade realizada, ele pode tirar pontos do seu grupo, da sua equipe. Então, a equipe pressiona o cara para que ele produza. Claro, pessoal, não vou achar aqui que vocês acreditam que todos os alunos fazem tudo, mas você consegue diminuir, por exemplo, o aspecto do caderno em branco, né, que acontece muito na escola pública por N variáveis, né? Tem aquele aluno que não tem assistência mesmo familiar, aquele aluno que não tem nem conhece uma estrutura chamada família, qualquer que seja a configuração, pessoal. Tá? Não estou falando de uma configuração ou outra, não. Estou falando de nenhuma configuração. São, por exemplo, 15 pessoas numa casa, cada um com o seu ritmo, e a vida, às vezes, acaba ensinando essa pessoa a se comportar, a ter acesso à cultura. Enfim, é uma realidade muito difícil, mas que a gente tenta, e a gente até ganha mais tempo para tocar em alguns assuntos que a gente perdia pedindo para o cara sentar, por exemplo. Então, a perspectiva é completamente diferente. Bom, mas o que mais eu ganho? Então, eu já falei do comportamento, falei do trabalho de aula, trabalho de casa, e além disso, eu tenho um plus. Qual é esse plus? É a chamada. A chamada, ao invés de eu ler 45 nomes, né, sei lá, 30 e poucos nomes, os líderes das equipes vão me relatando, claro, se no aspecto visual, você olha para a sua sala assim, você percebe, se você está em equipes, né? Mas você pode estar se perguntando assim, mas Leandro, as salas são arrumadas em fileiras. E quando você chega? Quando eu chego, já está organizado, porque isso é uma das competências que eu faço com que eles façam, né? Arrumar a sala e desarrumar a sala é algo que eles já podem fazer de forma autônoma e sem fazer bagunça, senão também as estrelas são diminuídas aí de cada equipe. Então, você vê que o comportamento, o engajamento, a perspectiva com relação ao ensino muda completamente. Repare que a gente está trazendo, então, elementos dos games e colocando na nossa estrutura de sala de aula. Leandro, o que você costuma fazer também? Por exemplo, a tabuada. A tabuada eu costumo, ao final de cada aula, fazer uma competição entre as equipes. Uma coisa muito rápida, 15 minutinhos da minha aula, eu seleciono para que a gente trabalhe a tabuada. Mas por que, Leandro? Porque eles não sabem a tabuada. Infelizmente, isso foi perdido, né, quando lá na educação, sei lá, infantil e fundamental, não colocaram mais essa perspectiva da importância da tabuada na vida da pessoa. Tem que entender a tabuada. Sim, eu concordo, tem que entender. Mas você também precisa da tabuada para fazer contas básicas. Né? Você tem que fazer um MMC, o cara não sabe fazer. Por quê? Porque ele não sabe a tabuada. Então, isso trava tudo lá na frente. Quando ele não tem essa perspectiva, eu entendi a tabuada. Tá, então você vai construir. Toda vez que você precisar fazer uma operação de frações, você vai ter que construir a tabuada.
Então, são coisas que a gente precisa abordar e mencionar, porque são reflexões aí que são importantes e vitais aí para o ensino da matemática. Bom, eu vou mostrar uma experiência que eu tive com os meus alunos. Claro, nós também realizamos games com eles, também dentro dessa perspectiva. Então, repara, são duas coisas diferentes. Tem o game, que você aplica em sala de aula, mas esses alunos aí já estavam imersos num game que é maior do que isso, certo? Que é a competição entre as equipes. Leandro, essas equipes, elas ficam fixas até o final do ano? Não. A gente vai mudando ao final de cada bimestre. Ao final de cada bimestre, a gente vai mudando essas equipes, sempre tendo base, né, a nota que os alunos tiram, e os melhores alunos são elencados como líderes dessas equipes. Mas aí, como não forma panelinha, Leandro? Porque é igual tirar um time no futebol. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Cada um escolhe por vez, e aí são 6 escolhendo, 7 escolhendo. Você vai ver que é difícil formar a panelinha, que os alunos vão selecionando sempre os colegas aí que vão tendo essas experiências. Espera aí que alguém falou no chat alguma coisa. A professora Aline falou da ruptura, né, que deve ser feita, ao trabalho isolado. Acho que a gente precisa trazer essa discussão, né, da academia, com a escola, com os alunos, com os licenciandos, aumentar essa discussão, isso é sempre vital. A Márcia falou aqui, ó, isso que eu gostaria de saber, aplicar gamificação sem ou parcialmente com o uso da tecnologia. Então, eu já dei exemplos aí que não precisa de tecnologia para ter a gamificação. A professora Aline fala da publicação, que foi dezembro de 2017, a gente falou 18, né? Mas é porque tiveram várias versões, né? Eu usei de 2017 na dissertação aí. Daniel está falando aqui que bom que somos ruralinos. Tamo junto. Deixa eu ver mais o que aqui. Tomás falou, ó, muito legal essa colocação da importância da tabuada. Isso é vital, cara. Acho que sem tabuada não tem como a gente trabalhar matemática com os alunos. É claro que tem a perspectiva, né? Você faz o aluno estudar sem ficar forçando, sabe qual é? Sem ficar, ó, você tem que jogar tabuada, porque eu vou cobrar, não sei o que. Não, é uma competição, entendeu? E aí você faz o grupo mandar o aluno que vai competir. Então, o aluno pode traçar uma estratégia. Olha, Daniel, você estuda hoje, entendeu? Ou você estuda essa semana, entendeu? E não pode repetir na semana seguinte. A gente vai sempre alternando, né, os competidores. Então, isso é bem legal. Eles se sentem estimulados, eles querem... Tem sempre aquela brincadeira, né, de querer ser melhor que o outro. Claro que a competição em si não é o mais importante aqui. Eu costumo falar que a competição é uma distração que eles têm. Enquanto eles estão distraídos competindo, você vai verificando que o aprendizado está acontecendo. Então, é uma coisa bem legal, porque é espontâneo, né? Você vê os alunos estudando a tabuada, você vê com que eles realmente se esforçam cada dia mais a terem os conhecimentos matemáticos, os conceitos aí relacionados com a vida. Deixa eu ver mais o que aqui no chat. O Rodrigo está falando aqui. Tomás, lembra aquela discussão de terça? Pô, sacanagem, nos excluiu da discussão de terça. Não sabemos o que foi falado nessa discussão. O Daniel está falando aqui mais alguma coisa, como competidor mesmo. O que me preocupa nisso é que os alunos menos dotados na área podem criar um sentimento ruim de estarem atrás dos colegas. Não, Daniel. Os alunos com menor expertise, eles acabam sendo ajudados pelos colegas. Então, você está criando algo que a gente chama de colaboratividade. Ou seja, ele tem a oportunidade ali de suprimir as suas mazelas, né? Claro que cada aluno e cada pessoa é diferente, né? Nós sabemos disso. E nós sabemos também que cada pessoa aprende de forma diferente. E é isso que é o grande nó da educação. Por quê? Se cada aluno aprende de forma diferente, como você vai individualizar esse ensino? Somente com o processo de personalização. Aí sim, eu acredito que a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido. Quando você coloca um game e você tem todo o histórico do que o aluno fez, você consegue diagnosticar qual é o problema que ele tem, você consegue abordar
com mais ênfase os problemas da turma, e aí sim, aí você tem uma outra perspectiva, porque você tem a oportunidade de fazer a leitura desses dados. Esses dados que também saem, né, da realização desses games, eles são importantes para que o professor tenha um norte. Olha, eu posso avançar porque minha turma e meus alunos conseguiram adquirir, conseguiram se apropriar desse conceito, ou eu preciso de um pouco mais de energia aqui nesse conceito. Até porque, e aí agora eu vou puxar a sardinha, professora Aline, né? Nós sabemos que tiveram diversos assuntos dentro da história da matemática que levaram muito tempo para se consolidarem. E às vezes a gente quer que o aluno aprenda em uma aula, né? Então é completamente assim, surreal que isso aconteça. E a gente tem que ter, e por isso que a história da matemática é tão importante, assim, porque depois que eu tive a disciplina, eu comecei a pensar, caramba, às vezes eu dava esse conteúdo aqui em uma aula, cara, e queria que o aluno entendesse isso aqui plenamente, que ele fosse fluido, entendeu? Que ele tivesse completamente a noção do que isso representa e quando não. E às vezes ele tem contato com isso com 13 anos, 14 anos, então ele já está passando por um processo de maturidade, né? A pessoa de desenvolvimento humano. E aí você quer um assunto super abstrato que o aluno consiga compreender. Tá, mas isso aí são coisas que a gente não pode alterar agora. Beleza. Deixa eu comentar mais algumas coisas aqui do chat. O Thomas está falando, sim. Acho que sem o aluno perceber, o professor pode trabalhar bastante a tabuada e acaba automatizando isso no aluno e facilitando cálculos mais complexos mais para frente. É isso, Thomas, é isso. Você tem que colocar de uma forma que o aluno acha aquilo ali desafiador, que ele acha aquilo ali legal para ele fazer, que ele queira fazer aquilo ali fora da escola. É outra cultura que a gente precisa fazer com que os alunos façam. Eles precisam olhar o material fora do período da escola. Né? Eu sou estudante, tá. Em que período você estuda? Só quando você está na escola? Não. Então, isso precisa transcender os muros. Mas, para transcender os muros, precisa de um ambiente propício para isso. Não seria tão legal se toda a escola fizesse uso de outras metodologias? Eu não estou falando só da gamificação, mas coisas e atividades que os alunos pudessem pensar e fazer que fossem estimulantes para ele, que eles gostassem de fazer. E trazendo isso para o dia a dia deles, acho que isso que vai fazer com que o aluno tenha um outro olhar sobre a educação, sobre o ensino. Ele vai ver aquilo ali como algo importante na vida dele, algo que até então não era. Aí, nessa foto, está exatamente essa disputa do tabuado, tá vendo? Tem 2 alunos ali, e eu fiz esse applet no GeoGebra. Não sei se eu tenho ele aqui, mas eu vou procurar enquanto eu vou beber uma água, e vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, o microfone está aberto também. O Rodrigo levantou a mão. Fala, Rodrigo. Rodrigo? Levantou sem querer, Rodrigo? Ele bateu no botão. Ah. Cara, mas isso aí não foi acidental, tá? Você tem que perceber que isso aí é um sinal, entendeu? Do seu subconsciente para que você pudesse falar nesse momento. Fala aí, você está querendo falar? Tá sem microfone. Deixa eu ver se eu abro o Ablet aqui rapidinho. Ou é melhor fazer isso no final, Luzia? Não sei como é que vocês fazem aí. A Luzia deu uma travada para mim aqui. Pode fazer, professora. Travou sorrindo, Leandro. Faz o print aí, pessoal. Já vira aquela figurinha aí do grupo. Tem mão levantada aí, gente. Árticos, né? Tá com a mão levantada. Eu não tô vendo todo mundo. Juliana. Árticos é Juliana, tá, Leandro e Aline? Juliana, ela falou no início. Você vai virar Árticos agora, Juliana. Eu pensei que fosse um intruso na sala quando eu aceitei. Gente, é porque quando eu entrei com
Eu entrei com a senha dela, porque eu esqueci a minha senha. Aí, se eu fosse entrar com o meu nome, eu ia ficar meia hora para poder redefinir a minha senha. Por isso que eu... Desculpa. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta, não. Posso complementar? Pode, claro. Então, em relação à competição, que o que foi falado, que algum aluno pode se sentir até inferiorizado em relação aos outros estarem indo mais adiante do que ele. Assim, infelizmente, eu acho que em todo o processo educativo, por mais que a gente tenha metodologias, nós vamos nos deparar com os prós e contras, né? Nunca, talvez, possa até estar sendo um pouco, sei lá, generalizando tudo, mas pode ser que às vezes a gente não consiga alcançar o objetivo numa totalidade, né? Mas assim, em relação à competição, eu acho que é benéfico, dependendo até de como ela seja implementada. Por quê? Porque o aluno, no decorrer da sua vida, ele vai se deparar com várias competições. A vida de um ser humano é uma competição, porque passa pelo processo seletivo de um trabalho, ele vai passar por um processo seletivo de uma faculdade. Enfim, tudo isso é um processo que a gente é contínuo. E eu acho que quanto antes preparar o aluno para isso, melhor, né? Porque ele vai... Assim, eu vejo que hoje em dia a gente está criando muita gente sensível. E eu acho que um pouco de frieza nesse aspecto vale a pena, é saudável e fortifica o caráter e a vontade de agarrar de uma pessoa correr atrás, né? Claro, Articus, qual é o nome mesmo da menina? Juliana. Juliana. Então, Juliana, obrigado pela sua consideração. Tenho vários colegas que pensam igual você, né? Eu também não discordo do que você está falando, mas para você conseguir tocar esse projeto, você não pode colocar a competição tão fortemente como centro do negócio, entendeu? Acho que a competição ela vai existir de forma natural, mas que ela não seja potencializada por quem estiver conduzindo as atividades, né? Ela está acontecendo, a competição, você até brinca, você até coloca para os alunos, olha, essa equipe está ganhando, está na frente e tal, isso é legal, tal, mas você não potencializa isso, entendeu? Por quê? Porque tem outro viés disso, né? Tem o lado da competitividade também que é ruim, né? Quando isso ultrapassa o limite daquela linha tênue do que é saudável na competição. Acho que a competição ela é saudável quando ela tira a pessoa da inércia para colocá-la no jogo, mas que isso não pode ser o mais importante no game, entendeu? Mais importante da perspectiva da gamificação é justamente tirar o aluno daquela zona de conforto, né? O Gunn tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte, que não tem aprendizado na zona de conforto, né? Você precisa tirar o aluno da zona de conforto para que ele consiga ter o aprendizado. E gera alguns desconfortos, sim. Quais são eles? Por exemplo, já identificamos, né, que o aluno, o cara que é bom aluno, que ele gosta mesmo de estudar e tal, alguns deles ficam meio bolados de ter que dividir o conhecimento deles. E é claro, isso é nos primeiros momentos que você tá trabalhando dessa forma. Porque para ele sempre foi muito cômodo ele estudar, tirar notão, ele está fazendo dele. Ele está errado? Não está errado, mas hoje o mundo, o mercado de trabalho, né, a perspectiva da sociedade, você precisa que esse cara esteja em sinergia com os colegas. Ele precisa trabalhar em grupo, ele precisa olhar para o cara que tem dificuldade e colaborar com ele, né? Por quê? Porque o mercado ele exige isso, né? Já pensou se todo mundo fosse tão autossuficiente e tão declarado melhor do que todos, assim, não conseguiria viver em sociedade, porque esse cara, só porque ele sabe mais do que os outros. Tem pessoas assim, tá? Tem muitas pessoas assim, mas, sei lá, eu não acredito nessa parada, entendeu? Então, eu gosto de preconizar, de sugerir aos meus alunos esse trabalho coletivo. O trabalho coletivo, ele é edificante, tanto para quem tem mais conhecimento, como para quem tem menos conhecimento, porque você vê que o gráfico de aprendizagem vai aumentando quando tem essa colaboratividade. Bom, Leandro, então tem duas pessoas que levantaram a mão. Você quer dar o espaço agora? Você quer
Pode fazer agora. Vamos fazer Tá, o agora. André e depois o Daniel. Vamos lá. Antes de fazer a minha pergunta barra algum complemento que eu queria fazer a primeira pergunta, professor, que não ficou, acho que não ficou muito claro para mim na hora. Naquela hora que você fala que os alunos se classificam como 5 estrelas, 3 estrelas, assim por diante, é uma coisa pública dentro da turma? Tipo, todos os alunos da turma sabem quem é o 5 estrelas e todos sabem quem é o 1 estrela, ou é uma coisa que fica só para o professor? Não, é uma coisa do grupo. O grupo Entendi. que coordena isso, o grupo que controla isso. Então, você tem o líder do grupo, né, que a gente chama de líder, e eu peço para que ele anote naquela equipe qual é a classificação, aquela autoclassificação, tá? Não sou eu que dou essa classificação para o aluno. Ele se enxerga assim. E, cara, quando Mas você... é o líder que dá a nota ou cada um fala pro líder? Não, cada um se dá a nota. Cada um... Olha só, eu não tenho expertise em matemática, então eu me daria 1 estrela. Eu me daria 2 estrelas, se fosse alguma coisinha. Não, eu sou melhor um pouquinho, eu vou me dar 3 estrelas. Então, o líder, o que compete ao líder é só anotar essas classificações. Por quê? Porque ao longo do ano, ao longo do bimestre, nós faremos várias intervenções aí. Para quê? Para que esse cara de 1 estrela se sinta 2 estrelas, se sinta 3 estrelas, porque isso vai continuar ao longo do processo. É que eu te perguntei isso justamente, que eu acho que uma coisa que talvez acentuaria essa questão da distância, talvez se fosse essa classificação fosse uma questão pública dentro da turma, né? Ter um ranqueamento público, eu acho que ia dificultar demais essa questão de ser uma competição mais saudável, porque todos os alunos que tivessem 1 estrela iam se sentir muito distantes, porque esse é um conhecimento público, mas acho que agora, como é uma coisa realmente só do grupo mesmo, acho que fica mais simples de deixar uma coisa mais saudável e não afastar os alunos do Além disso, André, ainda tem outra coisa, né? Não sei se você joga futebol, mas se o cara que ele fala que ele é ruim de bola, ele é sempre o último a ser escolhido. Então, se eu torno isso público, esse cara vai ser sempre o último a ser escolhido nas equipes. Entendeu? Então, precisa ser algo o mais restrito possível, o mais confidencial possível. Nem eu tenho conhecimento disso. Eles se organizam nesse sentido. E a figura dos líderes nas equipes, cara, ameniza demais o nosso trabalho enquanto professor. E você coloca funções para eles e eles conseguem administrar o grupo em loco, né? Claro, você precisa estar, às vezes, passando em sala, assim, pelos grupos e tal, mas quem acompanha o dia a dia do grupo é o líder. E você traz esse cara para conversar, às vezes, né? Você vê que uma equipe não foi bem em uma atividade, aí você traz o líder, vem cá, Daniel, André, vem aqui para a gente conversar, André. Como é que está o seu grupo, cara? Vocês estão estudando, vocês estão fazendo as atividades, entendeu? Então, aí sim é o momento de ter uma intervenção, né? Quando você vê que o grupo não está indo bem, para você dar aquela motivada no grupo. Olha, Entendi. Ele vai voltar para o grupo como? Galera, vamos lá, o Leandro está falando que a gente consegue, que a gente precisa gastar energia pensando nas coisas, fazendo as atividades, enfim. Os líderes, já posso falar disso? Pode. O Daniel está na frente, tá? O Daniel. Fala, Daniel. Então, para finalizar, eu adorei a ideia de grupo. Fui eu que eu falei desse negócio do lado negativo da competitividade, porque como é que eu vejo o meu ponto de vista nisso? Eu já vi situações, eu era uma pessoa muito competitiva, até hoje eu gosto de querer mostrar que eu sou capaz, mas isso tem um efeito negativo às vezes no grupo, de tipo, tem uma pessoa que está sempre se mostrando, e aí vai ter, por exemplo, alguns alunos que, por não, às vezes não estarem acompanhando, vão se sentir mal porque não estão. Vão se sentir piores. Às vezes não é isso, mas vão sentir que são. E é só o que me preocupa mesmo. Mas por mim, assim, eu me veria, cara, que legal. Eu quero ser o aluno que está numa sala desse sistema de competição. E outra, não é nem algo difícil de regular também. É só, por exemplo, se todo mundo tiver. Aqui tem várias brincadeiras, né? Tipo, todo mundo é obrigado a participar. Como se fosse. Todo mundo tem seu tempo para
para se mostrar presente. Não é um grupo que só os líderes fala? Só os líderes representam, né? O que acontece? Quando você tem essa mudança de perspectiva, é claro que o tranco bate forte. Bate forte por quê? Porque tinham alunos que antigamente eles baixavam a cabeça para dormir em sala, né? E esse cara não vai conseguir fazer isso agora nessa perspectiva. Por quê? Porque agora ele faz parte de um grupo. E esse grupo vai cobrar dele. Cara, muda aí a sua postura. Você tem que estar prestando atenção na sala. É o grupo que vai falar com ele, não sou eu. Uhum. Entendeu? Eu só pergunto, né? Claro que eu aciono um gatilho, né? Eu falo, pô, esse Daniel aí, o Daniel é de qual grupo, pessoal? Tá com a cabeça baixa aí dormindo. Aí o grupo já se liga. O grupo já, ô Daniel, pô, levanta a cabeça, tal, não sei o quê, entendeu? Eu não preciso falar isso, falar dessa forma. Entendeu? O grupo faz essa função. Hein, Leandro? Como são escolhidos esses líderes do... Então, no primeiro bimestre, a gente faz uma diagnose, né, para identificar, por exemplo, sobre assuntos diferentes ao ano anterior. Para a gente identificar quem tem as maiores expertises em matemática. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 6 alunos que mandem super bem na avaliação. Então, cada um deles vai ser líder de um grupo. E aí, eles vão tirar o time. Então, a gente garante que esses líderes estejam um em cada equipe. Para quê? Para que você tenha justamente essa possibilidade da colaboratividade. Se eu mantenho todos esses caras sem fazer uma diagnose num grupo só, porque isso também acontece, tá? Quando você vai formar grupos para trabalhos N em sala de aula, às vezes os melhores alunos se reúnem para ficarem juntos, entendeu? Para ser mais fácil para eles. Quando, na verdade, o que você quer é disseminar o conhecimento, disseminar a aprendizagem. Então, você não quer nem que seja uma turma top, mas você quer que os alunos fiquem top. Né? É diferente. Ah, tá. Eu achava que para ser líder, seriam aqueles líderes que a gente encontra na sala de aula, né? Os líderes natos que dominam a galera. Não, eles precisam ter um conhecimento maior, né? Que vocês classificam inicialmente. Tá? Isso. Aí, isso é natural no segundo bimestre. No segundo bimestre, a gente olha para as notas individuais. Por quê? Porque o teste e a prova, ela continua existindo. Só que ela também contabiliza para a pontuação do grupo. Como é que é isso, Leandro? Eu faço as médias de cada grupo. Fala assim, ó, grupo A, por exemplo, traz as notas aqui de vocês e tal. Aí eu ainda mando o líder calcular a média para mim. Então, os líderes já chegam com as médias calculadas. E aí, por exemplo, os grupos com maiores pontuações da média vão receber uma pontuação extra na gamificação. Então, está tudo articulado, tá? Uma coisa depende da outra. Então, assim, o cara manda bem no grupo e tem que mandar bem individualmente também para que o grupo continue pontuando bem. Então, é uma coisa que está bem conectada, né? Não é... Claro que a gente ficou aí um ano para desenvolver toda essa perspectiva. E, claro, cada ano a gente vai aperfeiçoando, vai colocando novos itens aí que fazem com que a diagnose, a Flávia está perguntando aqui, é uma prova normal mesmo. Claro, você pode usar um aplicativo que faça essa diagnose também. Por exemplo, você pode criar um aplicativo no Forms e aí os alunos preenchem ali e você já tem o resultado automático. Né? Então, são coisas aí que você precisa pensar só como você vai gerir isso aí e como a coordenação pedagógica da tua escola também vai aceitar esse procedimento. Tem outra pergunta aqui no chat, Leandro, você viu? Nada, da Márcia. Vamos ver. E você sente que existe uma cooperação, um querendo ajudar o outro no grupo? Sim, dentro do grupo, sim. E aí você também acaba com uma outra coisa chamada cola. Né? Por quê? Porque um grupo não vai querer também colaborar com outro grupo, porque senão eles vão pontuar igual. O barato do negócio é que um grupo seja o vencedor do bimestre.
E aí você coloca, aí aparece de novo a competição aí para nos ajudar, para nos favorecer. Não é que a cola, nesse momento, seja ruim, né? Mas dependendo como ela seja, ela não traz reflexão para o aluno, né? Se o cara te dá uma dica de como sair de um desafio, legal. Mas se o cara te dá toda a resposta do desafio, aí é uma cópia, né? Não colabora em nada com o aprendizado. Tem uma última mãozinha levantada aqui, Leandro, da Márcia. Ela está no... Maria Paula, desculpa. Maria Paula, quer perguntar agora? Eu acho que eu não levantei a mão, não. Deve ter Não? sido sem querer, gente. Desculpa. Tá, então tá bom. O Guilherme está perguntando se no final existe alguma premiação. Então, porque não faz sentido. Duas coisas, né? A primeira delas é que você pode trabalhar com cards. O que são cards? São coisas que são construídas, por exemplo, numa gráfica, para que essas estrelas elas sejam físicas, certo? Então, existe uma manipulação ali que, na verdade, a gente chama de materialização da recompensa, né? Quando o aluno sai da sala de aula tendo aquele feedback que ele recebeu 3 estrelas naquele dia. Isso é completamente diferente, pessoal, da nossa perspectiva tradicional. Por quê? Porque às vezes a gente espera um bimestre para o aluno ter esse feedback de como ele está. Só que na gamificação, ele tem esse feedback todas as aulas. Todas as aulas ele vai ter essa perspectiva de ganhar ou não as 3 estrelas. Então, toda aula é uma avaliação. Toda aula é uma nova missão que ele tem que desempenhar, um novo desafio que ele tem que cumprir. Então, a aula fica muito mais desafiante do que simplesmente aquela possibilidade das fileiras lá que vem da Revolução Industrial. Então, assim, a outra perspectiva, que eu falei dos cards, né? A outra perspectiva, o professor Rafael gostava de usar medalhas de material esportivo mesmo, para poder premiar. Isso aí eu nunca usei, porque só o lance dos cards e a materialização da recompensa e tal já era interessante para os meus alunos, tá? Então, assim, claro, nós trabalhávamos em universos diferentes. Eu trabalhava na Prefeitura de Caxias com essa perspectiva, também depois comecei a aplicar na Prefeitura do Rio, e o Rafael aplicava só na Prefeitura do Rio. Então, eram situações e alunos diferentes, contextos diferentes. O André falou aqui, ó, grupos que começam a ir mal, tendem a se desmotivar, isso é natural do ser humano, né? E aí, o que você faz, André? Você traz esse aluno, traz esse líder desse grupo para uma conversa. O que está acontecendo? O que o grupo não está reagindo, não está mandando bem e tal? E aí você, na maioria das vezes, você consegue que esse grupo volte, né, para o esquema. Ele consegue... Então, você faz uma intervenção ali no grupo, chamando o líder. Se isso não resolver, você faz outra intervenção indo no grupo, entendeu? Falando que eles precisam estar motivados e tal para participar da competição, do game, e isso geralmente surte muito efeito. Problemas acontecem, né? Às vezes o cara, ele não quer, ele foi líder no primeiro bimestre, aqui já é a pergunta do Guilherme, né? Ele falou assim, ó, já houve algum remanejamento de líder? Eu não entendi muito bem a pergunta, se é pelo desempenho dele ou se é uma coisa pessoal. Alguns alunos, por exemplo, eles foram líderes no primeiro bimestre, eles acabam abrindo mão disso, alguns abrem mão para o segundo bimestre. Mas isso é uma coisa pessoal e pontual também, que é fácil de ser resolvida. Você olha sempre para o próximo aluno do seu diário. Leandro, ficou uma pergunta da Aline, que você começou a ler do último para cima, né? E aí a Aline levantou a mão agora também. Diga. Ela quer colocar aqui. Mas estranho Aline. Isso eu ter... Então, eu no início tinha entendido que as estrelas que iam gerar as notas. Mas Sim. Depois da sua fala de que tira a média das notas, isso aí pode aumentar as estrelas. Também. A pontuação das estrelas, ela vai gerar uma nota, certo? Mas você tem as avaliações formais acontecendo, entendeu? Tá. Então,
acontecem as avaliações formais, e aí nós tiramos as médias dessas avaliações e contabilizamos em grupo para a pontuação da gamificação. A nota da gamificação é a última a sair, porque você precisa o tempo todo fazer com que essa engrenagem funcione. Então, a última nota que sai no bimestre é a nota da gamificação. Você fecha o bimestre e aí você contabiliza uma planilha no Excel mesmo. Resolve muito bem isso aí. Outra questão é, os grupos ficam iguais até o final do ano? Não. Eles mudam a cada bimestre. A cada bimestre você dá aquela mexida, né? Você vê quem foi melhor naquele bimestre. E aí sempre tem pessoas que passam, né, os líderes anteriores, por quê? Alguns líderes se acham, também é normal, né? Olha, eu já sou bom, não preciso estudar e tal. E aí você vê que o tempo todo alguns são ultrapassados porque se empenharam mais, né? Viram que o esquema é legal, que dá para poder ser feliz e estudar, né? Isso é interessante. E sempre motivar que isso aconteça também é interessante para que os alunos percebam que estudar é muito bom, né? Estudar é muito legal. Mudar essa perspectiva é o que faz a gamificação, né? Você vira essa chave aí. Por último, Leandro, os líderes escolhem os integrantes do seu grupo. Certo. Será que ele não escolhe assim, eu vou escolher aqueles que são meus amigos, então aqueles que eu sei? Ficam alunos assim que têm um desempenho mais baixo? Eles são deixados de lado? Como que lida com isso? Então, é difícil ele colocar todos os alunos, todos os amigos dele no mesmo grupo. Por quê? Porque cada um escolhe por vez. Não é assim, Leandro, escolhe agora. Então, eu escolho aqui 7 pessoas, 6... Não é assim. Cada um escolhe... Dá trabalho, né, fazer isso. Se cada um escolhe por vez, então eu vou escolher o João, agora é a vez da Maria escolher. Então, a Maria escolhe, né, o Leonardo. Então, isso diminui um pouco esse processo. Agora, é claro que os alunos mais fracos, e aí os alunos vão percebendo isso de forma natural, tá? Não é que a gente faça que isso aí aconteça. Eles são os últimos a serem escolhidos, mas eles vão ser escolhidos, porque a gente faz o processo até todo mundo ser contemplado. Mas isso acontece também na vida, quando ele é escolhido no time de futebol, ele é o último a ser... Eu era o último a ser escolhido no time de futebol, então eu já estava acostumado com isso, sei lidar com isso e falo para os alunos, não é demérito nenhum, você vai fazer parte igual da equipe e você tem a chance de melhorar, de crescer, de aprofundar. Isso é da vida. Obrigada. Nada. Pode continuar, Leandro. Vamos lá. Então, eu estava querendo mostrar para vocês a disputa da tabuada. Aqui, eu sorteava, né? Antes de um aluno começar, eu faço sorteio. Ele me fala oralmente o resultado e aí eu já mostro para ele se o resultado é esse mesmo ou não. Se ele pontuar, eu coloco lá um pontinho para ele no placar, tá vendo? Mudou ali. Aí, vamos supor que agora se fosse o André que fosse participar, né? Então, eu vou sortear de novo, tá vendo que o tempo zerou. Tem um outro cara aqui. Por que eu fiz isso no GeoGebra? Aqui, tabuada é uma coisa simples, uma coisa que você pode mesmo perguntar oralmente. Mas por que eu fiz esse applet no GeoGebra para poder fazer essa disputa com os alunos? Porque eles começaram a falar que eu selecionava números mais difíceis para alguns alunos em detrimento de outros. Então, agora é sorteio, é o software que faz o sorteio, não sou eu, entendeu? Então, está completamente isento, eu não tenho um botãozinho aqui que eu coloco mais difícil para você e tal, é sorteio. E aí eles toparam mais e fica bem legal. Às vezes eu uso também o Datashow para eles fazerem essa competição aí. Deixa eu voltar lá para a apresentação agora. Então, é uma outra perspectiva. Eles começam a estudar, claro, de forma estratégica, né? Mas, enfim, faz parte do jogo. Acho que eu bem fechei, não está aqui. Faz parte do jogo, né? Mas o que eu coloco para eles é que ninguém vai 2 vezes no bimestre. Então, está sempre girando, até que todo mundo tenha participado, não vai outro elemento, então todo mundo do grupo vai participar. Então,
Quem tem mais dificuldade, por exemplo, com a tabuada, vai ter que estudar mais, vai ter que se preparar mais. Então, esse cara não pode ir na primeira semana, ele vai, sei lá, na quarta semana, mas ele vai. Mas o grupo que vai coordenar, o líder que vai coordenar essa estratégia. Quem vai agora, quem vai depois, só não pode repetir. E aí, eles vão se resolver aí com relação a isso. Bom, então vamos relembrar aqui alguns elementos que eu falei com vocês. Colaboratividade, entretenimento, pontuações, placares, níveis, rankings, premiações, feedback e boss level. Tudo isso aí está contemplado nessa atividade que eu repito, pessoal, essa atividade deixou de ser apenas em uma aula. Por quê? Quando a gente estava aí no mestrado da Unirio, né, a gente tinha aquele papo no cafezinho, que também era um papo muito agradável, que a gente trocava, a gente falava, poxa, Rafael, o que funciona na tua sala de aula? O que não funciona na tua sala de aula? Isso também é muito importante. É o papel dos grupos de pesquisa, né, na verdade. O que funciona, o que não se aplica naquela turma, naquele ambiente. Então, tudo isso era interessante. Olha, tinha atividade que dava certo com o Rafael, que quando eu testava não dava certo comigo. Por quê? As realidades também eram diferentes. Às vezes, uma turma topava um desafio, a outra turma do lado não topava o desafio. Então, os alunos são diferentes. Então, são muitas coisas. E trabalhar com educação, por isso que é fascinante, pessoal. É muito interessante isso. Como você vai fazer com que os alunos saiam da zona de conforto de forma agradável, de forma estimulante, trazendo para eles algo que eles não tiveram até então, que é o prazer de estudar, o prazer de querer mais e mais aprender e ter alguns contatos que são interessantes aí do ponto de vista educacional. Bom, aqui tem alguma trajetória nossa, né, desde 2016 até hoje. É claro que a gente não botou 2020, mas nós fizemos também coisas em 2020, que mostra um pouquinho do quanto a gente colocou esse trabalho na pista, né? Falando um português que vocês gostam, assim. A gente colocou o trabalho com a perspectiva de que a gente estava precisando amadurecer esse trabalho, ou seja, a gente precisava trazer autores que sustentassem esse trabalho, e a gente foi conseguindo, a gente foi fazendo inserções, a gente foi fazendo adaptações às nossas atividades também, tudo com o feedback e a vivência com os colegas que participaram desses congressos todos com a gente. Nós ouvimos cada uma dessas pessoas, cada um desses professores. Por exemplo, tivemos na Bienal da Matemática, que foi em 2017, uma colocação muito interessante, né, porque a gente fazia a competição, por exemplo, num dia de aula, num esquema de chaveamento. Né, a gente colocava os grupos 2 a 2 para competir, os outros grupos ficavam estudando, treinando ali. Mas um professor levantou e falou assim, poxa, Leandro, poxa, Rafael, por que a gente não coloca esse jogo multiplayer? Ou seja, todos os grupos competindo ao mesmo tempo. Aí nós ouvimos aquilo, caramba, é verdade, a gente pode fazer isso. E deu para fazer e fizemos com GeoGebra. Né? Então, foi uma experiência bem legal e também ter essa humildade de colocar essas perspectivas e ouvir, né, o que os colegas acham também, acho que é pertinente. Bom, aqui são alguns gráficos das nossas turmas. Por exemplo, para essa resposta aqui, para essa pergunta, nós tivemos 96 respondentes, tá? Você acredita que a gamificação está melhorando a sua forma de aprender? E aí 95,8% disse que sim. A proposta de equipes colabora para o seu aprendizado? Olha aí, olha o dado aí, gente. 99% disse que sim. 99%. Aí nós pedimos para que os alunos atribuíssem uma nota para essa perspectiva. E aí você vê que, sim, claro que o grosso está entre 7 e 10, né? Você vê muito bem avaliado, mas tem alunos desconfortáveis ali. Por que tem alunos desconfortáveis ali? Pelo que eu falei, o bom aluno, para ele era mais prático, não precisar explicar para ninguém, e ele tirar sempre notas boas. Você tinha também o caso do aluno que não tem expertise, mas que ele também não queria aprender,
que nós temos também essas pessoas dentro do universo da escola. Tem pessoas ali que estão forçadas pela lei estar ali. Não querem estar ali. Acham que aquilo ali não faz sentido para a vida deles. Infelizmente, nós temos muitos alunos assim, que o contexto da casa não favorece o ensino, não favorece, não estimula, né, as pessoas a quererem, aprenderem e, enfim, adquirirem conhecimento. Aí a pergunta foi feita, se você pudesse escolher uma metodologia, qual você escolheria? Claro, 76% escolheu gamificação, mas ainda temos pessoas aí reticentes com isso. 24% falaram que gostariam que fosse o ensino tradicional. E aí eu lembro, né, não querendo comparar, né, os alunos do fundamental com os alunos do mestrado, nós tivemos algumas situações dentro do mestrado, aí na Unirio, de professores querendo propor a metodologia ativa, né, e tiveram colegas nossos que falaram, não, eu quero fórmula, eu quero estudar, eu quero lista de exercício, eu quero... Por quê? Porque a vida toda eles foram condicionados a isso. E aí, no mestrado, ele acha inconcebível mudar isso, entendeu? Então, olha o que eu estou te falando, tem gente que gosta dessa metodologia, vai preferir a metodologia tradicional, porque se sente confortável, e você tirar alguém da zona de conforto é sempre isso. Alguns você vai agradar e outros você não vai agradar, mas você está vendo aí que a maioria curtiu e gostaria que fosse com a gamificação. Aí eu perguntei sobre o olhar desses alunos sobre a matemática. Aí temos aqui os dados, olha, 59,4% disse que melhorou bastante, 34,4% falou que melhorou um pouco, e em azul o restante dessa galera aqui, mas deixa eu fazer aqui uma conta, dá 94%, mais ou menos 95% aproximando que curtiu, que achou que melhorou o olhar desse aluno com relação à matemática. Isso já é um grande avanço, pessoal. Não desconsiderando esse pessoal em azul, acho que a gente tem que trabalhar mais forte para que a gente tenha 100% aí, achando que melhorou, mas de como a matemática ela era vista, e eu já tenho, vamos fazer as contas aqui, eu me formei em 2002, já tenho 19 anos aí de sala de aula, então eu peguei uma época e agora já tenho outra perspectiva completamente diferente. Até a forma com que eu encaro, né, a minha profissão, o que eu faço com os alunos, como eu oportunizo, o caminho para eles, o aprendizado para eles é completamente diferente. Bom, e aí a gente lembra que eu falei das pontuações? Os cardzinhos, olha, a gente manda fazer uma gráfica, fica bem, tem card aí para 3 décadas aí de card, você vai misturando, você pode fazer o controle, né, e o registro num caderno, se você não tem uma tecnologia para fazer isso. Como eu uso o meu laptop, então eu faço a planilha no Excel, né, mas você pode fazer no caderno. O desconfortável de usar o caderno é que você vai ter que somar isso tudo lá no final do bimestre, tá? Mas existe essa possibilidade. Bom, além desses cards, né, você pode trabalhar também com o sistema de níveis. Então, a gente colocou os níveis 1, 2, 3 e 4. E qual é a diferença entre eles? Né? Você coloca zonas de pontuações. Então, isso também é para poder fazer o quê? Você está vendo que o gráfico de engajamento da turma está diminuindo. E aí você coloca um desafio, olha, quem chegar no nível 1 já garante tanto da pontuação final. Quem chegar no nível 2 já garante outra pontuação. Então, você vê que eles continuam ali entregues, né, às atividades. Por quê? Porque eles querem conquistar outros níveis. E a gente usa brochezinhos para identificar os líderes desses grupos. Então, por exemplo, um líder que seja aqui é o do... Como é que é, gente? Capitão América. Tem o Capitão América e tem o Wolverine. Né? Tem o material, né? O material deles é diferente. Uns têm mais durabilidade, outros têm menos durabilidade. Enfim, por exemplo, um líder
vai ostentar, né, o brochezinho do nível 4, que é o nível do Wolverine. Então, o meu grupo é Wolverine. Olha só, é um sentimento de pertença que aquele cara, aquele líder, ele vai poder ostentar com relação a outros grupos. E aí as premiações que vocês perguntaram, aí tem o Rafael fazendo a premiação para os alunos dele. Claro, pessoal, isso é um investimento que não sai dos fundos da escola, né? O professor faz se ele quiser, eu mesmo não faço, tá certo? Eu acho que já me dou demais, né, para a instituição, e tem coisas que eu tiro do meu bolso, por exemplo, xerox para a prova dos alunos. Então, eu não me vejo também fazendo esse gasto aí. Eu acho que eu já patrocino demais a escola, coisa que os governantes deveriam fazer, né? Mas existem, e até pouco tempo atrás a minha escola não tinha uma máquina de xerox. Então, cada professor, claro, tinham professores que não faziam esse gasto. Mas eu enxergo que não é um gasto, é um investimento. Eu estou investindo no meu trabalho, entendeu? Por isso eu fazia, e de coração, assim. Tem um monte de arquivo lá. Abrir aí um áudio. Bom, os pós-level. O que seria um pós-level? Seriam as atividades maiores, né, que eram realizadas ao longo do bimestre. Então, nós realizamos várias atividades ao longo do bimestre e aí nós chamamos de pós-level. Esse QR Code aqui, na verdade, nós colocamos aqui o passo a passo, depois eu posso compartilhar esse material com a Luzia, para ela mandar para vocês. A gente faz uma caça ao tesouro, né? Inclusive, a gente teve a Rede Vida, que foi lá filmar essa atividade, ficou atrás das crianças. Eu espalho na escola esses QR Codes, e esses QR Codes abrem desafios. E eles vão ter que realizar esses desafios na base. Então, primeiro, eles identificam onde estão as bases, né, as estações, e depois das estações, eles vão para a sala de aula para fazer essas atividades. Então, você vê aqui, eu coloco embaixo do hidrante, que tem um aluno deitado fazendo a leitura do QR Code. E aí, o que é interessante, né? Eles usam o smartphone deles. Claro que eu não posso utilizar uma atividade que me exija que tenha 40 celulares, mas 5 celulares é possível na sala de aula. Então, cada equipe precisa ter um celular apenas. É até importante mencionar essa coisa do celular. Já teve uma mãe que me chamou para conversar, né? Foi lá querendo falar comigo. Pô, Leandro, o Davi, ele chegou em casa falando que para estudar matemática agora ele precisa de um celular. Aí eu ri para a mãe e falei, olha só, mãe, é claro que nós propomos diversas atividades usando o smartphone, mas não é uma exigência que cada aluno tenha o seu. Eu faço atividades em grupo, os alunos compartilham esses smartphones. Inclusive, uma experiência que nós fizemos em 2017 foi entrevistas, né, sobre o bullying, que os alunos construíram esses questionários, foram de sala em sala entrevistar os alunos. Essa experiência acaba de ser aprovada num artigo na Europa, o CS-EDU, e a gente vai apresentar agora em 2021. Então, a gente usa muito os smartphones, né? Claro, e escrevemos as experiências, escrevemos artigos e tal. Por quê? Porque a gente quer fomentar justamente que é possível usar, sim, a tecnologia também no ambiente da escola pública, porque os alunos já estão levando essa tecnologia para a sala de aula, né? Às vezes é muito inconveniente, por exemplo, se levar um data show para a sala de aula, né? Para quem não sabe o contexto, tem um data show só para a escola inteira. Então, é uma coisa que você tem que agendar com, 3 meses de antecedência e rezar para estar tudo funcionando, todas as tomadas estarem funcionando naquele dia. Mas a gente anda com extensão, anda com fita isolante, com Benjamin e tal, porque a gente nunca sabe qual a tomada que vai estar funcionando na sala naquele dia. Então, você está vendo aí que os alunos voltam lá para a base para refazer. Leandro, aí você está falando assim, Leandro, isso é uma lista de exercícios. Mas o aluno saiu do lugar, o aluno foi atrás, né, do desafio.
ele desempenhou um papel diferente daquilo que ele está acostumado, ele receber aquela lista pronta, para poder fazer essa lista pronta. Então, ele teve trabalho para construir essa lista, efetivamente. Uma outra experiência que também usa pouco de tecnologia, a tecnologia aqui é o cadeado, né? Você pode usar um cadeado com senha. E esse cadeado com senha pode abrir uma caixa que tenha bombons ali dentro, tem bis ali dentro, tem estrelas ali dentro. Então, é uma atividade que você também faz uma lista de exercícios aí, ó. E esses exercícios vão somando uma pontuação que, no fim, abre esse cadeado. Então, isso também é um outro tipo de atividade que você pode realizar aí com seus alunos. Bom, e aí tem vários programas que estão disponíveis, né? Não sei se vocês conhecem. Eu vou mencionar aqui que não dá para a gente aprofundar em cada um deles, tá? Mas tem o Socrative, você pode utilizar para quiz, né? Deixar a aula mais dinâmica. Depois, você pode também mesclar isso, que isso é um ensino híbrido, né? Você rotacionar por estações, você colocar cada equipe fazendo uma atividade diferente, também fizemos isso. Aqui nós tínhamos 6 estações, cada estação trabalhava com um conceito diferente, com uma atividade diferente, e aí você pode mesclar tanto atividades usando a tecnologia, quanto atividades que não usam tecnologia. E aqui foi o jogo da memória que nós fizemos no Excel, quer dizer, o Excel não é nada sofisticado, né? E você pode usar o Excel para construir um jogo da memória. Então, são atividades aí que você pode construir. E aqui, a Aline vai lembrar, a gente fez essa experiência lá para a aula dela. Nessa experiência, os alunos faziam, de um lado, tinha os números egípcios, e nos outros tinham os números indo-arábicos. E o aluno tinha que acertar qual número era referente ao nosso sistema de numeração. Ficou bem legal. Nesse dia, nós levamos também um professor de história para falar sobre os egípcios, então foi uma aula multidisciplinar. A gente sempre tem experiências assim legais com os alunos que são relevantes aí. Tem o tradicional passo ou repassa, né, mas aí é um custo também para a escola. E os jogos que nós construímos também no GeoGebra. São alguns jogos aí. Tem o famoso Ludo, que é da nossa época, né, que eu coloquei e adaptei para trabalhar a equação do primeiro grau. Então, cada rodada é uma equação que a equipe tem que realizar. Então, está trabalhando a equação do primeiro grau? Tá, mas de uma forma diferente, de uma forma desafiante, que a equipe quer desvendar qual é o resultado daquela equação. É diferente de você dar uma lista de exercícios e falar, faça. É completamente diferente. Aqui esse jogo nós usamos na dissertação do mestrado. Lembra? O multiplayer. Então, cada equipe recebia uma lista diferente, e essa lista diferente tinha números para eles calcularem a média. Isso é importante também na perspectiva de que os grupos eram diferentes e as listas eram diferentes, né? Aqui era um joguinho com a mediana. Então, eles tinham 2 listas, e aí você tinha que competir 2 grupos por vez, né? Lembra do que eu falei antes, de 2017? A gente trabalhava nessa perspectiva aí. E depois a gente foi colocando os jogos aí já multiplayer. Também aqui é para trabalhar o desvio padrão. Então, tem aqui trabalhar números inteiros. Temos um vasto repertório já, claro, Leandro. E essa é a disputa da tabuada que eu te mostrei anteriormente. A gente não construiu tudo isso da noite para o dia. Como eu falei, a gente trabalha com isso desde 2016. Então, cada ano, cada turma, a gente vai vendo a necessidade de fazer uma atividade diferente. Claro que você tem trabalho e essa demanda de trabalho em alguns anos. Mas depois você vai administrando isso, vai construindo, vai pegando também jogos de outros colegas, usa também os jogos aí do pessoal da Unirio, né? Você coloca também na sua sala de aula, você fornece jogos para o pessoal da Unirio, você vai trocando. E, claro, você faz o trabalho, você cita o colega, não tem problema nenhum, desde que você faça isso aqui. Isso aqui eu fiz para o meu filho, para trabalhar reconhecimento de figuras geométricas. Então, ele tinha que identificar que era um retângulo,
Por quê? Eu peguei vários livros paradidáticos, né, que a escola estava adotando com problemas conceituais. Né? Por exemplo, chamava uma almofada de quadrado. Não, peraí. Almofada não é quadrado, gente. Então, eu vim trabalhar com ele alguns conceitos aí para tentar fazer com que ele aprendesse os conceitos corretos aí das figuras geométricas. Né? Aqui é para trabalhar números, operações de números naturais. Outro joguinho que eu fiz para ele também, para identificar quantidades e depois trabalhar com cores. Olha, se quiserem marcar um novo dia, a gente pode mostrar todas essas atividades aí acontecendo. Porque não tem tempo aqui para a gente fazer. Eu gostaria de entrar. Olha, esses jogos foram construídos no GeoGebra, então é bem legal vocês verem que é possível construir também no GeoGebra essas atividades. Esse aqui é o nosso livro, né, que nós escrevemos aí depois foi o fruto da nossa pesquisa do mestrado, né? Aqui são os links dessas atividades. Eu não sabia que ficava. E aqui são os nossos contatos, né? Os meus contatos do Rafael. Obrigada, Leandro. Foi ótima a sua apresentação. A gente ativou aqui muitas ideias, temos muitas perguntas, né? Hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas. Quem sabe você vem aqui, você consegue na sua agenda aí um outro dia para você trazer mais coisas para a gente, né? Gostei muito mesmo, porque eu já conhecia vocês, né? A gente já fez lives juntos, mas a cada dia a gente aprende mais um pouco, né? Cada dia você traz mais coisas novas aí, aplicações, muito interessante mesmo. Como o nosso horário está um pouco apertado, porque é até às 15, né? Tem uma pergunta que é do Tomás, que estava lá atrás, que ele perguntou se tem algum site ou algum material que você pode disponibilizar para a gente. Aí... O nosso último artigo, ele conta mais ou menos essa experiência, né, que nós apresentamos, foi no último congresso que teve da Ampemat, que eu até já compartilhei contigo, esse artigo. Eu passei para eles. Então, os artigos eu já compartilhei com todos aqui, lá no Google Classroom, tá? Todo mundo já tem acesso. Então, ali ele vai ter acesso. Esses links são abertos, são públicos do São públicos. Se você puder compartilhar comigo, depois eu compartilho com a turma também lá no Google Classroom, tá bom? Essa apresentação eu posso te mandar. Os slides, se você puder mandar a sua apresentação. Mando hoje ainda. Tá ótimo. Aqui mesmo ou lá na tem uma... Aline, quer fazer a sua pergunta? Não, eu queria fazer assim, uma fala final. Assim, ficaram muitas perguntas. Nesse final, você disparou a apresentação de vários exemplos e, assim, você me deixou com vontade de saber muito mais. Mas esse é o objetivo. Eu queria que você pudesse falar com calma, assim, pelo menos de alguns desses exemplos, falando do jogo, falando da experiência do jogo, como é que foi, o que você alcançou com aquele jogo na turma. Eu gostaria muito que você pudesse falar, assim, alguns dos exemplos, né? A teoria é muito ampla, né? É muita coisa. A gamificação, ela pode ser aplicada de inúmeras formas, né? Então, assim, qualquer aula pode ser gamificada, vamos dizer assim, dependendo da forma que você conduza, né? Então, isso é interessante. Que eu saí daqui entendendo, a gamificação, ela não é só você usar o jogo num dia, é você ter aquele ambiente de jogo. Né, os alunos se sentirem como se estivessem dentro de um jogo, com os aspectos, as características de um jogo. Isso aí. É exatamente isso. Quando você pega os elementos do jogo e coloca dentro desse ambiente imersivo. Olha, já subi aqui a hashtag, hein? Volta, Leandro. Só que tem uma outra que ele... Leandro, se você tivesse, assim, eu sei que você deve ser muito ocupado, o Rafael também, mas assim, se fosse possível você voltar aqui,
e não demora muito a voltar para a gente, que a gente está com as ideias quentinhas aqui na cabeça. Eu acho que algum desses assim, que seria um pode presente ser. para a gente. Tipo, o próximo mês, assim, se você conseguir agendar uma data, a gente vai ficar muito feliz. É um presente. Bom, né? Aí você me fala, presente. tá? Dá uma olhadinha na agenda e tal, e depois você me avisa. Aí eu marco aqui com a gente. Vamos sim. No nosso cronograma. Uma última pergunta, assim, muito rápida. Esse trabalho todo você fez em parceria com o Rafael? Só vocês dois? Ou cresceu, ou teve um grupo? Então, esse trabalho acabou crescendo, assim, tomando uma dimensão muito legal também devido à pandemia, tá? Nós fizemos um curso e disponibilizamos para os professores do Brasil inteiro, né? Então, nós temos mais de 500 professores nesse curso e cada um vai fazendo suas experiências, construindo curso seus gratuito? Não, gratuito não. Infelizmente, ele não pode ser gratuito, por quê? Porque a gente tem também as horas de dedicação, de gravação de aula, de material que a gente também disponibiliza para os alunos e tal. Então, as nossas lives são gratuitas, nós trazemos pessoas, nós já tivemos lives aí com o pessoal da Unirio também, nós colocamos todo o nosso material, tudo disponível, sem problema nenhum, só que os cursos, infelizmente, a gente precisa também pagar alguns gastos, né? Site, essas coisas, que a gente não tem recurso nenhum fora, né? Então a gente precisa... E o preço é ínfimo, gente. É coisa, sei lá, R$15 por mês, paga de boa. Tá. Excelente. Eu vou fazer o seguinte, a Jaqueline está perguntando sobre o curso, eu vou colocar o meu WhatsApp para fazer comercial do curso, espaço para isso. E depois, se ela quiser conversar comigo, ela pode conversar sem problema. Mas, assim, volto sim, de boa. Quero esmiuçar essas atividades com vocês. Acho que realmente o espaço não deu para fazer isso, mas também era o meu objetivo, né, que vocês pedissem para eu voltar. Eu vou voltar com muito carinho, com muita felicidade aí. E vamos ver abril. Não sei como é que está a agenda de vocês também. Depois você vai me falando quais são as datas de abril que você pode, e aí eu encaixo na que eu posso também, né? Tem uma interseção aí. Pode deixar. Então, muito obrigada, Leandro, pela parceria, tá? Tamo junto. Estou sempre disponível para a galera da Unirio. Obrigada a todos também pela presença, né? Todos os bolsistas, voluntários, né? E estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira, do feriadão, né? Uma foto? Eu já bati nós já batemos, mas quem quiser aparecer, seja bem-vindo. Tem que abrir a câmera. Tem que abrir a câmera, tá? Vamos lá. Deixa só eu aumentar aqui o mosaico aqui, peraí, para ver se está aparecendo todo mundo. Oi, Elvira, que bom que você está aqui. Mais quem vem para a foto? É bom ver a carinha de vocês, porque a gente só vê as fotinhos, né? Nossa nova realidade, né? Isso. Vamos lá, então, para a foto, hein? Mais alguém? Mais alguém vem? 1, 2, 3 e... apareceu mais gente. Vamos aguardar aí que estão chegando. Vou arrumar meus cabelos. Tira aí, Aline, que eu tiro aqui. Vocês também podem tirar, porque de repente a foto fica melhor. Vocês compartilham. Aqui? Você saiu falando. 3. 3, é porque a gente não contou, né? Tira outra. Tirei. Deixa eu ver se ficou boa. Eu vou mandar aqui. Manda no nosso grupo também. Mando, pode deixar, Leandro. Gente, muito obrigado aí. Obrigada. Até a próxima, Leandro. Depois você me fala a data, tá? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, galera. Tchau, gente.